Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O documento chamado Declaração de Belém foi assinado pelos 8 países sul-americanos e determina uma agenda para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Depois de 2 dias, terminou em Belém, no Pará, a Cúpula da Amazônia. Os países do Tratado de Cooperação Amazônica assinaram um termo de compromisso com 113 objetivos e princípios para a preservação e desenvolvimento sustentável da região. Mas 2 assuntos importantes foram discutidos e ficaram sem uma decisão concreta: a possibilidade de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e as metas do bloco para o desmatamento da floresta até 2030. O evento foi uma prévia para a COP30, a Cúpula do Clima das Nações Unidas, que o Brasil vai sediar em 2025 e, na prática, o que pode avançar após a Cúpula da Amazônia. Como reduzir o garimpo ilegal e o desmatamento da região. E a importância dos países discutirem o futuro da floresta. O JR 15 Minutos de hoje conversa sobre o futuro do chamado pulmão do mundo com o climatologista, cientista, membro da rede de especialistas em conservação da natureza, Carlos Nobre. Bem-vindo ao nosso podcast, Carlos. Olá, muito obrigado, Celso e Renata, pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Renata, você esteve em Belém, onde aconteceu a Cúpula da Amazônia. Após o encerramento, qual foi a sua impressão? Os países conseguiram avançar na discussão de proteger a região? Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, professor Carlos. Olha, é um prazer falar contigo. Celso, foram 2 dias de muito debate e opiniões divergentes. Eu não sou especialista em meio ambiente, em clima, mas eu conversei com muita gente que é, e eu encontrei opiniões divergentes por aqui. Muita gente dizendo que houve um avanço nas negociações para a preservação ambiental, mas também muita gente dizendo que, apesar dos avanços, há pouquíssimas resoluções práticas, não se marcou data, não se marcou prazo, e as discussões ficaram ali meio que no campo das ideias. E por isso eu quero ouvir muito a opinião do Carlos. Participaram do encontro os representantes de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela. E esses 8 países, eles compõem a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E no discurso de abertura, o presidente Lula disse ser urgente a cooperação entre os países para a preservação da Amazônia. Vamos ouvir. Desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado em 1978, os chefes de estados só se encontraram 3 vezes, todas elas em Manaus. Há 14 anos que não nos reuníamos, e é a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Carlos, a organização do Tratado de Cooperação Amazônica existe há 45 anos e esse é só o 4º encontro. Não é pouco diante da relevância do tema? A questão climática, que agora é urgente, ela foi negligenciada por muito tempo? Olha, sem dúvida, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, que existe há 45 anos, mas nesses 45 anos foi quando o desmatamento, a degradação, o crime organizado explodiu na Amazônia, principalmente nos últimos anos. Então, a OTCA, ela nunca teve um papel politicamente muito importante, eficiente, a busca de um desenvolvimento sustentável para a Amazônia, e sempre teve investimentos muito poucos, né? Ela nunca teve grandes equipes que pudesse articular os 8 países amazônicos numa trajetória sustentável. Essa foi uma das boas conclusões da cúpula da Amazônia nos últimos dias lá em Belém, em que se concluiu que é muito importante dar um papel central para a OTCA, para ela organizar também a ciência na Amazônia, associações que vão capacitar populações da Amazônia, os povos indígenas, as comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, e também a melhoria da qualidade de vida em todas as cidades amazônicas. Então, é uma conclusão importante da cúpula dar um poder político e dar os meios para a OTCA, de fato, começar a funcionar como nunca funcionou. Carlos, como resultado, a cúpula terminou com a assinatura da chamada Declaração de Belém, que tem 113 objetivos e princípios a serem seguidos pelos países.
Entre os compromissos, você já elencou alguns aí, apresentados, estão a proteção e promoção dos direitos humanos, a participação ativa e promoção dos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais e tradicionais, igualdade de gênero, combate a toda forma de discriminação, com base em abordagem intercultural e intergeracional. O governo brasileiro também se comprometeu a instalar o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus, para a integração entre as polícias dos 8 países. Também está prevista a criação de um sistema integrado de controle para o combate ao tráfego aéreo ilícito, o narcotráfico e outros crimes na região. São medidas importantes, que podem realmente ajudar no avanço da preservação da floresta. Tivemos aí progressos, Carlos? Alguns progressos, sem dúvida. Em adição a dar mais poder político, prático, pragmático para o TCA, essas outras iniciativas, quase essa criação de uma Interpol amazônica é muito importante para combater o fator principal da destruição da floresta, do desmatamento, da grilagem de terra, da mineração ilegal, do roubo de madeira, que é o crime organizado, que explodiu na Amazônia por muitos anos. Então, é uma ação, é uma guerra contra o crime organizado. Esse crime está associado ao narcotráfico da cocaína. Então, esses são alguns aspectos, sem dúvida, positivos da cúpula da Amazônia. Agora, o documento também trata da necessidade urgente aí de conscientização e cooperação regional para poder evitar o chamado ponto de não retorno na Amazônia, isso foi muito falado, que é quando a floresta ela perde a sua capacidade de se autorregenerar. Carlos, isso acontece por causa de desmatamento, degradação, aquecimento global, é tudo junto e é muito preocupante de fato, Muito preocupante, e é uma interação sinergística entre o aquecimento global, que não só tem aumentado a temperatura, mas de toda a Amazônia, de todo o planeta. Mas o principal problema do aquecimento global é que ele está induzindo secas muito frequentes e intensas. 2005, 2010, 2015, 2016, 2020. 4 secas extremas em 20 anos. Antes tinha uma seca muito forte a cada 15, 20 anos. E junto com isso, o desmatamento. O desmatamento já desmatou cerca de 18% da floresta amazônica, outros 17% em vários estágios de degradação. A floresta desmatada, substituída por pastagens degradadas, a pastagem não recicla a água eficientemente. A floresta é muito eficiente em reciclar água. Reciclando água, mantém a temperatura mais baixa, joga o vapor da água de volta para a atmosfera, forma novas nuvens, novas chuvas, uma grande exportação de vapor d'água para fora da Amazônia, para o sul da Amazônia, para os Andes. Então, todos esses serviços ecossistêmicos, eles estão ameaçados de desaparecer. Esse é o chamado ponto de não retorno. O desmatamento bateu recorde nos últimos anos. E na cúpula, os países assumiram aí um compromisso de reduzir a área desmatada, mas cada um dentro de suas metas. O grupo não conseguiu entrar num consenso para uma meta única. Isso não enfraquece a força do bloco? Um objetivo uniforme não teria mais efetividade, porque agora cada país pode ajustar a sua meta como bem entender? Sem dúvida, todos nós esperávamos. Eu estive em Belém dos dias 4 ao dia 7 de agosto e todos nós esperávamos, em todas as reuniões que participamos de ciência e tecnologia, eu verifiquei a manifestação dos povos originários, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais da Amazônia, todos esperávamos que os 8 países assumissem aquilo que o Brasil já assumiu, a Colômbia também assumiu, de zerar todo o desmatamento, a degradação até 2030. Infelizmente, isso não foi uma medida tomada pelos 8 países, exatamente não saberia dizer que países ali não concordaram, mas é uma pena, porque seria muito importante que todos os países amazônicos assumissem esse compromisso, porque isso já diminuiria muito a emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, 50% das emissões dos gases de efeito estufa até 2022 vinha do desmatamento. Também colaboraria muito para evitar que a Amazônia ultrapassasse esse ponto de não retorno. Todo o imenso sul, sudeste, centro da Amazônia viraria um ecossistema degradado. Isso liberaria mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. É uma pena mesmo. É totalmente factível zerar o desmatamento. Então vamos torcer, pelo menos assim, querendo ter um pouco de otimismo, é que entre agora 2023 e antes da COP30 em 2025 em Belém, que os 8 países amazônicos consigam atingir um objetivo de prometer
antes de 2030, zerar o desmatamento e a degradação em toda a Amazônia. Agora, professor, outro ponto que terminou sem acordo na cúpula foi a exploração de petróleo na Amazônia, né? E durante a cúpula, o governo brasileiro ele foi cobrado publicamente pelo presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que é contra a exploração do petróleo na região. E o senhor faz estudos e pesquisas sobre a Amazônia há vários anos. Como que o senhor avalia a possibilidade de exploração de petróleo na região? E agora a gente fala aí na foz do Rio Amazonas. A comunidade climática, 99% dos cientistas climáticos como eu, nós estamos há muitos anos, há décadas, chamando a atenção do risco das mudanças climáticas. O planeta, no final desse século, pode até se tornar inabitável para humanos em quase todo o planeta se nós não tivermos sucesso nas metas do Acordo de Paris, que é não deixar a temperatura passar de 1,5 graus. Então, é muito importante ter o sucesso no Acordo de Paris, que é zerar as emissões dos gases de efeito estufa até meados do século e reduzir em 50% as emissões até 2030. Além do desmatamento, também chamou a atenção neste ano a grande presença de garimpos ilegais na Amazônia, principalmente no território Yanomami. E esse é um problema muito frequente que provoca graves problemas para a natureza, né? Contaminação dos rios, da fauna, da flora. Sem dúvida, a gente sempre fala, a Amazônia está perto de um ponto de não retorno, no sentido climático, o sul da Amazônia está ficando muito degradado, a floresta, mas também tem um ponto de não retorno dos ecossistemas aquáticos, dos rios, né? O uso do mercúrio na mineração, e praticamente toda a mineração é ilegal na Amazônia, de ouro, está trazendo uma poluição perigosíssima. O mercúrio, ele sofre reações químicas, ele vira o metilmercúrio, que entra na cadeia das espécies biológicas aquáticas, depois sobe e vai até os peixes. Os humanos se alimentam, a maior parte dos povos da Amazônia se alimentam de peixes, até das populações urbanas também. Por exemplo, Santarém, a Fiocruz fez um estudo mostrando que 40% da população de Santarém tem 300 mil habitantes, 40% já tem um nível de metilmercúrio no corpo maior, que já faz mal para a saúde. Crianças que estão nascendo, tem comunidades indígenas como Yanomami, bebês já nascem com problemas neurológicos cerebrais muito graves. Então, é gravíssimo isso. Professor, em 1991, você formulou uma hipótese pioneira sobre a savanização da Amazônia e o estudo se tornou uma referência em todo o mundo. De 91 até hoje, a situação piorou? As áreas que antes eram ocupadas por vegetação se tornaram desertas? Aqueles artigos só diziam que se o desmatamento ficasse muito grande, ele levaria toda a floresta amazônica, sul, sudeste da Amazônia, ela viraria um ecossistema degradado, né? Eu até chamei savanização, mas não seria uma savana tropical tão rica em biodiversidade como é o Cerrado, tão rico em carbono armazenado. Pareceria uma savana tropical, mas muito degradada. Então, isso foi feito como uma projeção. Em 1990, 91, o desmatamento da Amazônia eram cerca de 7% da floresta. Infelizmente, aquela projeção ela está se tornando uma realidade. Não é uma projeção para o futuro distante, para o próximo século. É uma projeção que nós podemos passar desse ponto de não retorno em 10 a 20 anos, se nós continuarmos com o desmatamento, a degradação, com o fogo e também com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, que vai tornar as secas ainda mais frequentes e intensas. Como é que a COP30, que vai ser no Brasil em 2025, pode ajudar a chamar a atenção para a preservação da Amazônia, Carlos? Sem dúvida, a COP30 vai ser muito importante, porque já sinalizar se nós já estaremos, pelo menos, invertendo as emissões dos gases de efeito estufa, se nós já teremos conseguido, pelo menos, estacionar, não aumentar como vem aumentando a cada ano. 2022 foi o ano das maiores emissões, 2023 continua a aumentar. Talvez a COP30 em 2025, ela possa sinalizar, principalmente do setor de queima de combustíveis fósseis, começa a mostrar uma rápida redução das emissões e também, por ser na Amazônia, vamos contar, por exemplo, o Brasil já conseguiu reduzir esse ano em quase 43%, de janeiro a julho,
o desmatamento da Amazônia, vai passar certamente até o final do ano 50% de redução dos desmatamentos e quem sabe até 2025 a gente já esteja aí reduzindo em 70%, 75% os desmatamentos da Amazônia. Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do climatologista, cientista, membro da rede de especialistas em conservação da natureza, Carlos Nobre. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade, muito grato. E agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Obrigado, Renata. Obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, professor, por todos os esclarecimentos. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.